Oi, eu sou o Bruno do terceiro ano B e o nosso grupo vai apresentar sobre publicidade e propaganda. O presente trabalho tem por objetivo expandir o conhecimento e a visão sobre a publicidade. No trabalho será citado o que é, como funciona, a média da mensalidade de um curso de publicidade, a média salarial, com que trabalha quem escolher a profissão de publicidade e entre outras curiosidades que vão ser citadas ao decorrer do trabalho. O que é publicidade? A palavra publicidade deriva do latim publicus, que é uma qualidade atribuída àquilo que não é secreto. Ou seja, a finalidade da publicidade é divulgar informações, imagens, produtos de um determinado indivíduo ou de uma empresa. A publicidade é uma ferramenta de marketing que busca atingir um público-alvo através de propagandas em veículos de mídias. Para que essas propagandas sejam bem-sucedidas, existem quatro pilares básicos que ela deve seguir: o preço, a praça, o produto e a promoção. O preço é a relação entre lucros e gastos da empresa e da propaganda. A praça é o público e o local onde a propaganda vai ser exposta. O produto são as qualidades atribuídas aos produtos, como formato, cor, embalagem, tudo aquilo que estiver no produto para chamar a atenção do consumidor final. A promoção é os meios de divulgação da propaganda, como cartazes, outdoors, anúncios comerciais, entre outros. A história da publicidade. Com a invenção da linguagem nos tempos antigos e a aperfeiçoação da técnica de passar mensagem através dos textos, os textos também foram se aprimorando para induzir o público a comprar ou adquirir serviços. A publicidade tem vestígios dela no Egito Antigo, como papiros, desenhos e mensagens na linguagem que eles utilizavam na época. O avanço da publicidade. Com os avanços da humanidade, as técnicas de divulgação e de comunicação foram se mudando de acordo com a necessidade de cada época. No início do século XX, com a expansão da Revolução Industrial e os processos de produção em massa, as grandes marcas viram a necessidade de divulgar os seus produtos. Porém, os primeiros anúncios de publicidade da forma que nós conhecemos hoje datam de 1650 em jornais da Inglaterra. Naquela época, existiam em média 6 anúncios por edição do jornal. Já 100 anos depois, em 1750, esse número saltou de 6 edições para 50 em média. Caminhando um pouquinho mais na linha do tempo, com a invenção da televisão, a publicidade tomou um rumo ainda maior, pois o anúncio agora não era só mais uma leitura com imagem. Agora havia uma interação, pois agora havia músicas, animações, entre outros aspectos que eram utilizados para chamar a atenção do público. Já atualmente, com a invenção da internet, a publicidade está ainda maior, pois em qualquer lugar você pode ver os anúncios e recebê-los. Publicidade no Brasil. A publicidade no Brasil se iniciou somente no início do século XIX, mais precisamente no ano de 1808, quando o país já era independente de Portugal. Naquela época, a publicidade era um ramo um tanto quanto perigoso para o consumidor, pois não existia fiscalização e era comum encontrar anúncios falsos. O tempo foi passando e a publicidade foi se expandindo. Isso gerou a necessidade de criar regras que punissem quem publicasse anúncios falsos. Em 1980 foi criado o CONAR, que é o Conselho Nacional de Regulamentação de Publicidade. Esse conselho visa punir a prática de anúncios falsos. Atualmente, a publicidade brasileira é feita por sua maior parte na internet, pois é onde tem o maior número de público atual no Brasil. Olá, eu sou Flávio do terceiro ano B e eu irei falar sobre o que a publicidade estuda. Língua portuguesa. Ela tem como objetivo na publicidade exercitar no aluno a capacidade de escrever e de interpretar textos.
A sua base de estudo simplesmente está em manter a coerência e a coesão, a estrutura do texto, as normas básicas da língua portuguesa e como aquele texto é formado, e os tipos de texto. A disciplina tem um enfoque maior em textos publicitários, e nela aborda diversas técnicas da redação. Esses textos, eles vão para diversos meios, tais eles impresso, eletrônico, radiofônico ou cinematográfico. Então vai desde uma jornal, uma revista em papel, até um comercial de televisão ou uma reportagem. Fotografia publicitária. Introduz o processo fotográfico da propaganda. Bom, nessa parte, simplesmente o estudo vai ensinar você a como utilizar os equipamentos que você tem à sua disposição, a cuidar da iluminação e como elaborar o planejamento da foto, escolhendo o fundo, o cenário, o modelo, o produto e entre outros fatores. Me chamo Lucas Bittencourt, do terceiro B, e vou falar sobre a teoria da comunicação, que abrange um panorama histórico da comunicação. Ela vem evoluindo ao longo dos anos e quais as redes sociais global vêm oferecendo uma visão crítica sobre a história, evolução na tecnologia e tendências para o futuro. Introdução à mídia. Ela traz alguns fundamentos e técnicas básicas da mídia. Também pode apresentar veículos de propaganda, sendo eles TV, revista, outdoor, cinema, rádio. A pesquisa de trabalho aborda técnicas de elaboração, análise de pesquisa de mercado, conceitos públicos e opinião pública, ensina a fazer pesquisa, definir a amostragem e coleta e ensina a organizar dados. Técnicas de veiculação. Ela discute as principais técnicas de comunicação, o público-alvo e as melhores estratégias para este meio. Também apresenta algumas técnicas básicas, como enquadramento de câmera, iluminação, roteiro, sonoplastia e edição de vídeo. Comunicação e marketing. Traz alguns conceitos de marketing, produto, mercado e o consumidor. Abrange algumas estratégias de venda e como realizar planejamentos. Eu vou falar aqui sobre as áreas de atuação dentro da publicidade. São elas produção, criação, mídia e telemarketing e atendimento. Na produção você vai ter que literalmente pôr a mão na massa, pois você vai ter que compor jingles, fazer comerciais para TV, rádios e entre outros. Na criação é um dos setores mais badalados da publicidade, pois é de lá que saem alguns comerciais, arte para internet e etc. Na mídia, você é um veículo de comunicação mais adequado para você fazer uma campanha de outdoor, TV, rádio, revista, internet. No telemarketing você tem que ser estratégico. Como assim? Você vai ter que ser essencial na produção, na criação e no desenvolvimento do serviço ou do produto e até campanhas de ação com o consumidor. No atendimento você vai ter um elo com a empresa da publicidade e o cliente. É de lá que levantar dados do cliente orientará você para fazer uma divulgação do produto a ele. O auge da carreira vai depender muito da flexibilidade e do talento da pessoa que vai estar exercendo. Porque tem muitas pessoas que chegam a cargos super importantes muito cedo. Porém, tem outras pessoas que demoram um pouco para chegar nesse auge da carreira assim, tão cedo e tão rápido. Eu sou Letícia Palmeira e vim apresentar sobre o mercado de trabalho na área de publicidade. O mercado de trabalho para publicidade e propaganda atualmente é muito amplo e cheio de oportunidades. Depois de que um publicitário é formado, ele pode encontrar vagas de emprego em diversos lugares, como agências, estúdios, produtoras, empresas anunciantes e vários outros. Além disso, também é possível trabalhar em casa por conta própria, como freelancer. O que é freelancer?
Freelancer é alguém que não possui nenhum vínculo com a empresa. No caso, não possui a carteira assinada. Para trabalhar com publicidade online, o publicitário ele precisa conhecer sobre o Facebook Ads, Instagram Ads, Google, redes sociais, formatos de anúncios digitais, tipos de conteúdos engajadores, SEO e entre outros temas. Por mais que a internet tenha enfraquecido o mercado nas campanhas offline, localizadas em outdoor, televisão, rádio e etc., também é importante lembrar que essas mídias não terminaram e ainda exercem um papel extremamente importante no trabalho de divulgação de uma marca. O fato de que um publicitário enfrenta diversas jornadas não é mito. Esses profissionais, normalmente, diversas vezes, precisam sair tarde do trabalho e fazem horas extras nos finais de semana. Essa rotina agitada é comum principalmente com aqueles publicitários que trabalham na Grande São Paulo. É possível também que o publicitário trabalhe no setor público, no caso, no desenvolvimento de campanhas governamentais, que é um nicho de mercado bem interessante, mas infelizmente com pouca vaga. Média salarial. Como a média salarial vai funcionar? No começo você vai ganhar de 1.200 a 1.500. Quando você estiver no grande escalão intermediário, você vai ganhar de 5.000 a 7.000 reais. E quando você estiver no auge da carreira, você vai ganhar a superior de 15.000 reais. Estágio. Quem contrata os estagiários? São empresas, comerciantes, institutos de pesquisa, consultório, produtores e agência. Não é obrigatório fazer o estágio. E quais são as dicas para começar, para quando começar? Os alunos é bom optarem em começar a partir do 5º semestre, quando tem uma base concreta já de quase tudo e tem experiência dentro da faculdade. Quais são as atividades do estágio? O suporte à produção, a criação de conteúdo e a organização e a elaboração. Olá, meu nome é Arthur. Hoje eu vou falar das principais faculdades de propaganda e publicidade que existem no Brasil. Em primeiro lugar, temos o Centro Universitário da Grande Dourados, a Unigram. É uma universidade privada e ela tem a nota máxima no MEC, que no caso seria 5. E ela está também localizada no estado do Mato Grosso do Sul. E em segundo lugar, temos o Centro Universitário de Votuporanga, a UniFV. Ela é uma universidade privada, tem a nota de 4.9 no MEC e está localizado no estado de São Paulo. Em terceiro lugar, temos a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. É uma universidade pública, a sua nota no MEC é de 4.9 e está localizado no estado do Rio Grande do Norte. Em quarto lugar, temos a Universidade de Brasília, a UNB. É uma universidade pública, tem a nota do MEC de 4.9 e está localizado no estado de Brasília. Em quinto lugar, temos a Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. É uma universidade pública, a nota do MEC dela é de 4.8 e está localizado no estado de Pernambuco. Meu nome é Alicia, eu sou do 3º ano A e eu vou falar sobre os sistemas de seleção. Bom, todos os anos acontece o Exame Nacional do Ensino Médio, que nós conhecemos como Enem. Essa prova, juntamente com alguns programas do governo, podem te colocar nas melhores universidades do Brasil de forma gratuita. O primeiro desses programas é o SISU, Sistema de Seleção Unificada. Por ele estar voltado às universidades públicas e federais de todo o território nacional, ele é o mais disputado entre todos os candidatos, portanto, as notas dele são superiores aos demais programas do governo. O SISU possibilita 2 oportunidades ao participante. Caso a sua nota não tenha sido suficiente para uma primeira opção de curso, você pode concorrer à vaga a uma segunda opção e caso a aprovação não aconteça, existe a possibilidade de ficar numa lista de espera. Lembrando que,
Cerca de 50% das vagas do SISU são destinadas a alunos que fizeram o ensino médio em escolas públicas e todos podem participar desde que não tenham zerado na redação do Enem. A nota de corte do SISU para publicidade e propaganda é em média 750 pontos em todo o Brasil. Se por razões de notas inferiores você não conseguiu uma vaga na federal, existe a possibilidade de se estudar em instituições privadas com bolsas de até 100% através do ProUni, que significa Programa Universidade para Todos. Para que se tenha bons benefícios através desse programa, é importante que o estudante tenha tirado pelo menos 450 pontos na prova do Enem e não tenha zerado a redação. Também é importante ressaltar que somente aqueles que comprovam ter uma renda familiar de cerca de um salário mínimo e meio por pessoa conseguem bolsas integrais. Aqueles que apresentam 3 salários mínimos por pessoa conseguem somente bolsas parciais ou de até 50%. Quanto maior a renda familiar, menos benefício o estudante tem através do ProUni. A nota de corte para publicidade e propaganda através deste programa é, em média, 650 pontos em todo o Brasil. Tem também o Fundo de Financiamento Estudantil, que nós chamamos de FIES. Esse programa do governo permite com que o universitário financie a sua faculdade e, após o término dela, ele pague ao governo com juros mais baixos do que o normal. Para se ter bons benefícios nesse programa, é importante que o candidato tenha tirado pelo menos 450 pontos no Enem e não tenha zerado a redação. E também apresente renda familiar de até 5 salários mínimos. A nota de corte para publicidade e propaganda do FIES é em média 550 pontos em todo o Brasil. Mas afinal, o que é nota de corte e qual a sua importância na entrada à universidade? Nota de corte é a nota mínima que o estudante precisa tirar no Enem para que ele consiga concorrer ao curso que ele deseja. No caso de publicidade e propaganda, a média é entre 600 e 800 pontos. Quanto maior a pontuação, maior a chance de se entrar numa boa universidade. No Brasil, apenas 30 faculdades têm o curso de publicidade e propaganda e estima-se que são 14 candidatos por vaga na disputa. Portanto, é imprescindível que se chegue preparado no Enem para conseguir essa vaga e ter uma nota de destaque. Quanto custa uma faculdade de publicidade? Bom, no Brasil, a mensalidade de uma faculdade de publicidade pode custar entre 300 a mais de 3 mil reais. O valor médio está na faixa de 500 a R$1.000. A diferença de preço depende de diversos fatores, da universidade, da região, da procura por vaga e até dentro de uma mesma instituição. Em algumas situações, os cursos diurnos podem ser mais baratos que os noturnos. Em outras, pode ser justamente ao contrário. Quanto custa uma faculdade de publicidade na região sudeste? Na região sudeste, concentra o maior número de faculdades de publicidade no Brasil. É também o local onde há a maior variação de preço, de 360 até 3.160 reais. Mas a maior oferta está na faixa de 501 a R$1.000. Quanto custa uma faculdade de publicidade na região sul? Bom, na região sul, a faculdade de publicidade pode custar entre 320 a R$1.700 aproximadamente. A maioria dessas faculdades situam-se na faixa de 501 a R$1.000 e os preços mais altos estão concentrados no Rio Grande do Sul. Quanto custa uma faculdade de publicidade e propaganda na região Nordeste? Bom, na região Nordeste, mais de 70% das faculdades de publicidade cobram mensalidades entre 500 a R$1.000. Em menos de 10%, o valor está acima de R$1.000. O máximo na região gira em torno de 1.200. Quanto custa uma faculdade de publicidade na região Centro-Oeste? Na região Centro-Oeste, cedia a faculdade de publicidade mais barata do Brasil, com mensalidades de R$300. A mais cara, ela custa R$1.300. A maioria das opções está na faixa intermediária, até R$1.000. Quanto custa uma faculdade de publicidade na região Norte? A faculdade de publicidade na região Norte é a mais barata, custa R$358, e a mais cara está
está em cerca de R$ 1.100. É a região com a menor diferença entre o valor mais baixo e o valor mais alto. Segundo os dados do site de emprego Cato, uma pesquisa feita em 2019 mostra que as 3 faculdades brasileiras de publicidade e propaganda que mais se destacaram foram a Universidade Federal de Minas Gerais, que é pública, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é pública também, e a Escola Superior de Propaganda e Marketing, que é privada. Se você quer ser um publicitário, mas não apresenta todas as características que forem ditas a seguir, fique tranquilo, porque a faculdade vai te ajudar a desenvolver algumas dessas características e aflorar outras. A característica número 1 é a criatividade. O publicitário trabalha com criações, então é de extrema importância que ele tenha uma mente capaz de pensar em coisas inovadoras para o mercado. A segunda característica é o bom relacionamento interpessoal. Se um comunicador não gosta de se comunicar, ele terá problemas. Um bom publicitário deve saber trabalhar em equipe, e existem alguns pilares para que seja construído esse bom relacionamento interpessoal, tais como ética, cordialidade, assertividade, empatia e autoconhecimento. A terceira característica é a curiosidade. Um bom comunicador tem que ser curioso porque isso vai fazer com que ele pesquise mais e esteja sempre a par das novas tendências mundiais, já que ele tem a função de propagar elas. A quarta característica é o dinamismo. Saber dominar e otimizar o tempo, fazer várias tarefas de forma simultânea, podem te ajudar a sustentar a sua carreira, seja ela qual for. A quinta característica é o pensamento analítico. Ter pensamento analítico é saber transformar ideias difíceis e complexas em conjunturas fáceis para que todos consigam compreender aquilo que está sendo dito e ou apresentado. Bom, agora eu vou apresentar algumas curiosidades que eu pesquisei sobre propaganda e publicidade. A primeira curiosidade é: uma universidade de Nova York aponta que as indústrias farmacêuticas gastam 2 vezes mais com publicidade do que com pesquisa. Em segundo lugar, mostra que mais de 500 bilhões de dólares são gastos por ano em publicidade no mundo inteiro. Em terceiro lugar, mostra que a maioria dos relógios são exibidos em anúncios e mostram o horário 10h10, pois o ponteiro do relógio enquadram assim o nome da marca em formato de um sorriso. Em quarto lugar, até uma pessoa aos 65 anos de idade, morando nos Estados Unidos, ela já viu pelo menos uns 2 milhões de comerciais na televisão. Em quinto lugar, a indústria que mais investe em publicidade é a indústria dos alimentos. Agora que você já sabe tudo sobre publicidade, é importante que você visualize alguns cartazes publicitários que são apenas uma das vertentes dessa grande profissão. Na primeira imagem, nós temos um menino cujo rosto é de 12 anos, mas quando olhamos do pescoço para baixo, a gente percebe que a estrutura física é de um homem muito mais velho, dá até para perceber pela quantidade de pelos que ele tem no braço. E a frase de efeito é: Thanos 12, você nunca sabe o que se esconde atrás de um perfil inocente. É um cartaz apelativo que denuncia os riscos e casos de pedofilia na internet. Nessa segunda imagem, nós temos uma mulher com uma feição abatida e que apresenta hematomas. E a frase de efeito é: ao tolerar em silêncio, você abusa de si mesma. É um cartaz também apelativo que denuncia os casos de violência doméstica e das mulheres que se calam diante de seus agressores. Há momentos na vida em que a cor da pele não importa, e na imagem nós temos uma bolsa de sangue que deixa explícito algumas ideias, inclusive a do preconceito racial. Então, veja bem, se algum preconceituoso, algum dado momento de sua vida precisar de transfusão sanguínea, ele sequer terá forças para questionar se aquele sangue que ele está recebendo é de alguém branco ou preto. Essa última imagem ela é bem interessante porque é a publicidade fazendo crítica a ela mesma. Veja bem, nós temos uma imagem dividida em duas. Na primeira parte é um cartaz super convidativo, uma propaganda cuja intenção é atrair pessoas a irem ao circo. E o centro desse cartaz é um macaco.
Do outro lado dessa mesma imagem, nós temos esse mesmo macaco, só que a realidade dele e de muitos outros animais que vivem em circos, que é uma realidade cruel, de cárcere e muitas vezes maus tratos. O símbolo da publicidade é dado por um galo porque, assim como o animal tem a função de anunciar o dia, assim é o comunicador publicitário. Ele tem a função de anunciar as tendências e as novidades que surgem no mercado de forma eficiente e antes de todos os seus concorrentes. Agradecemos a Deus por termos chegado até aqui, aos nossos pais e familiares que nos acompanharam nessa jornada. Expressamos gratidão aos nossos orientadores Adriana e Gulliver, que nos ajudou a fazer esse trabalho da melhor maneira possível, e pelo total apoio que os outros professores nos deram. Deixamos esse agradecimento especial pelo ensino e pela disposição do Colégio Oliveira Guimarães. Muito obrigado.